Ei, tudo bem? Uma das coisas que se aprende quando se trabalha com projetos é que fazer boas estimativas é um enorme desafio. Isso não muda nos projetos ágeis e você já percebeu que esse é o tema desse vídeo. No Scrum, por exemplo, é comum fazer estimativas usando os chamados pontos de uma história, ou Story Points. Mesmo que não se queira admitir, existe uma certa dificuldade em estimar Story Points nas equipes Scrum. Sobre isso, vejamos o que acontece na reunião apresentada nesse vídeo. Reuniões acontecem nas empresas o tempo todo. Juliana, Hélio, Laura e Enzo, membros de uma equipe Scrum, estão prontos para se reunir com Pedro. Que bom que o pessoal está descontraído e à vontade para debater sobre Story Points. Bom dia, pessoal! Dentro do que estamos debatendo aqui, tem uma coisa que acontece. A pontuação estimada por uma pessoa é influenciada pela opinião da equipe. Isso costuma ocorrer em todas as equipes. Um Story Point é uma unidade de medida relativa, usada para fornecer estimativas relativas de esforço para executar um item de trabalho, como uma tarefa ou uma história de usuário. Exatamente. Os pontos de uma história, ou Story Points, são usados pelas equipes de forma individual. Cada equipe pode perceber os Story Points de forma diferente. Na outra empresa em que trabalhei, o pessoal preferia usar horas para fazer estimativas. É mais direto, até porque tinha cliente que não queria ouvir falar de pontos. Tá bom, mas e aí? Devemos estimar com Story Points ou usando horas? Qual é a decisão correta? Para começar, é bom ter claro que o método Scrum afirma que não se deve transformar Story Points em horas. E o Planning Poker? É o que a gente usa para estimar com Story Points. Será que não podemos considerar aqui? O Planning Poker é uma boa ferramenta, mas não pode ser considerado como um facilitador da escolha entre estimar por pontos ou estimar por horas. Quer saber? Vamos todos pensar um pouco mais sobre o que seria melhor para a nossa equipe. Esse foi o fim da reunião. Belo debate. Acho que foi interessante para todos. Aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Embora muitos elogiem o uso de Story Points, não há um consenso real sobre o que é um Story Point. Também não encontrei uma fórmula matemática de aceitação geral que possa ser usada para calcular Story Points. O argumento básico contra Story Points é que eles, na prática, são muito difíceis de entender pelos membros das equipes de projeto. Quando perguntado sobre o que são Story Points, alguns indivíduos deram respostas estranhas. Sabe, o que parece é que cada Story Point representa uma distribuição normal de tempo. Sempre me disseram que Story Points representam uma unidade de medida estimada. Eu também já ouvi que as Story Points significam, na prática, uma quantidade adimensional para representar unidades nebulosas de tempo. É evidente que existe grande ironia nessas respostas. Na definição de Story Points não há menção a estimativas baseadas no tempo, e isso deve permanecer bastante claro. Benefícios de estimar com Story Points. São menos estressantes para os desenvolvedores por sua desvinculação com a quantidade de horas necessárias para completar uma tarefa, e dificultam a comparação entre as equipes de modo que há menos competição. Também dificultam a comparação entre os membros de uma equipe, especialmente aqueles um pouco mais lentos que os outros, uma vez que a avaliação se faz em relação à equipe e não aos indivíduos. Finalmente, a estimativa com Story Points pode ser mais rápida,
porque os membros das equipes evitariam estimar pontos que não fossem capazes de cumprir. Benefícios de estimar com horas. A estimativa com horas é mais direta. Os gestores podem fazer comparações entre as equipes e entre os membros de uma equipe. Outro ponto é que as partes envolvidas e interessadas teriam estimativas diretas em relação à conclusão das tarefas e atividades de um projeto. E não menos importante, as estimativas com horas não requerem nenhum treinamento específico para serem compreendidas e usadas. Ao decidir entre story points versus horas, recomendamos que o gerente de projetos trabalhe com a sua equipe, apresente as duas opções e veja qual a equipe se sente mais confortável. Muitas vezes, ouvimos que existe uma maneira certa de fazer as coisas, quando o importante é saber o que é certo e funciona para a sua equipe e, evidentemente, o que é melhor para o sucesso do projeto. É isso aí, até a próxima!